Paz, meus irmãos. Existe uma saudação que foi o apóstolo Pedro que deu em sua segunda epístola. E ele disse o seguinte, se dirigindo ali à igreja: a graça e a paz do Senhor vos seja multiplicada. Por que Pedro fez isso? Porque Pedro sabia que nós não precisaríamos de mais nada além da graça e da paz. E que se essa graça e essa paz fossem multiplicadas, nós estaríamos bem. Então essa é uma saudação que eu gosto muito, está ali na segunda epístola de Pedro. Mas nós não vamos falar sobre essa saudação. Essa noite nos foi dado um tema, o Eleve, né? Quero parabenizar os irmãos, os idealizadores desse projeto, que Deus, né, toma a sua liderança, cada irmão que faz parte desse ministério, os irmãos do louvor, que Deus dê graça, dê sabedoria também para os irmãos continuarem ministrando. Cada irmão que está aqui essa noite, cada jovem, seja muito bem-vindo. E a palavra de Deus, ela tem o poder de alcançar o seu coração. Nos foi dado um tema bem interessante, que é falar um pouco sobre religiosidade e espiritualidade, ou religiosidade versus espiritualidade. Mas eu quero ler um texto com os irmãos, que é o texto base, que se encontra em Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14. E depois estaremos trazendo algumas reflexões acerca desse texto e acerca dessa temática. Lucas, capítulo 18, versos 9 ao 14. Texto muito conhecido. Lucas 18, 9 ao 14. Irmãos, podem se colocar de pé, por gentileza. Reverência a essa santa palavra. Nos diz o seguinte, a palavra de Deus, aqueles que puderem, é claro. Lucas 18, a partir do 9. Jesus também contou esta parábola para aqueles que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, ou tem pena de mim, algumas traduções, que sou o pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que Deus, pois, aplique sua santa palavra em nossos corações. Deus santo e amado, nós te louvamos, Senhor. Pai, estamos aqui essa noite, Pai, como já foi te tributado honras e louvores, Senhor Deus. Queremos continuar, Senhor, te tributando toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, Senhor. Meu Deus, que a palavra venha do céu, Pai, e encontre o coração dos teus filhos que estão aqui reunidos, Senhor. Que as nossas vidas estejam simplesmente, Senhor, abertas a ouvir aquilo que o Senhor quer, Pai, falar aos nossos corações. Assim como o Senhor falou há milhares de anos atrás, Senhor. Há muitos anos atrás, Senhor Deus. Que a tua mensagem, Pai, que a tua palavra, Senhor, ela encontre hoje efeito em nossas vidas. E rendemos louvores no nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele tinha vários meios de comunicar verdades. E ele usava de vários estilos literários. Jesus Cristo, ele era um senhor em contar histórias. Jesus Cristo usava da retórica grega, que era simplesmente fazer uma pergunta que não cabia uma resposta, mas que levava o ouvinte à reflexão. Jesus Cristo, ele falava e ele tinha esses artifícios para comunicar verdades. E se você ler ali os 3 primeiros livros do Novo Testamento, Jesus Cristo, ele simplesmente apresentava parábolas. E o que é uma parábola? Se você olhar, por exemplo, uma linha parabólica,
ou uma parábola dentro da geometria, você vai ver que não é uma linha reta, é uma forma indireta de chegar a um ponto, de um ponto a outro ponto. Então, o que era uma parábola? Uma parábola simplesmente era uma forma indireta que Jesus Cristo tinha de comunicar uma verdade. Ele simplesmente trazia uma história e aquelas pessoas que o ouviam simplesmente refletiam sobre aquela história que ele trazia acerca daquele determinado tema, acerca daquela determinada temática, para chegar a uma conclusão. O professor C.S. Lewis, no seu livro O Cristianismo Puro e Simples, ele disse que o pior dos pecados é o orgulho. Em contrapartida, contrário ao orgulho, ele diz que está a maior das virtudes, que é a humildade. Se nós adentrarmos já um pouco na essência daquilo que queremos tratar com os irmãos essa noite, Jesus Cristo chega para aqueles dois homens, um fariseu e um publicano, e simplesmente ele começa ali a tratar aquela temática, e ele olha para os apóstolos e conta aquela parábola, e leva eles à reflexão. Que se você olhar o perfil do fariseu, ele é egoísta, ele é um homem que enche-se de si, e ele entende que a resposta está nele, não em Cristo, não em Deus. Ele não vê a resposta fora de si. Mas nós vamos estar meditando nesse texto. Eu queria falar no primeiro momento acerca desse fariseu. Ponto número 1, verso número 9 diz: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Irmãos, Jesus Cristo sabia que o fariseu, ele olhava para si e via que em si tinha as respostas. Jesus Cristo olhava para aquele fariseu e via nele simplesmente uma vida arruinada. Jesus Cristo olhava para aquele fariseu e lhe passava simplesmente a ideia, ou lhe comunicava a verdade de que ele tinha que mudar. Ou essas verdades acerca do fariseu eram passadas para os apóstolos, para os ouvintes daquela parábola. E para quem foi dirigida aquela parábola? Para pessoas que confiavam em si mesmas. E ele continuou e disse: e não apenas isso, por se considerarem o quê? Justos. Irmãos, Romanos capítulo 3, versos 10 e 11 diz: não há ninguém que seja justo. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O nosso conceito de justiça ele é muito frágil. O nosso conceito de justiça ele é muito limitado. Então Jesus Cristo chega ali dentro do contexto onde o Império Romano simplesmente estava no seu ápice. Chega ali onde o direito, a ciência jurídica, ela foi formada em Roma. E diz: não há justiça. Não há justiça. No homem não há justiça. O padrão de justiça de vocês é muito falho. O padrão de justiça de vocês é muito limitado. Vocês querem se apresentar a Deus como sendo justos? E para quem aquela parábola foi dirigida? Para homens que entendiam que a resposta estava neles, que se achavam justos. O segundo ponto que eu queria conversar com os irmãos é que a religiosidade, assim como a espiritualidade, não estão limitados ou adstritas a um lugar. Veja o que o verso 10 nos diz. 2 homens foram ao templo para fazer o quê? Para orar. Mas espera aí. Não era só o publicano que foi ao templo? Não. O fariseu também foi ao templo. Aquele homem também foi ao templo. Ele simplesmente se apresentou diante de Deus. E diante de Deus ele foi apresentar as suas razões. Diante de Deus ele foi apresentar os seus argumentos. Diante de Deus ele levou uma lista simplesmente de justificações ou simplesmente de provas. Diríamos que estivéssemos em um contexto jurídico. Ele levou diante do juiz as provas e apresentou aquelas provas a Deus. E disse: Deus, eu sou justo. Eu sou diferente deste publicano que aí está.
E aí tem algo muito interessante nesse texto, irmãos, que nós vamos entrar. Primeiro eu quero dizer, irmãos, que não é o lugar em si, não é o lugar de culto, que vai fazer com que estejamos bem ou não diante de Deus, mas é simplesmente a forma como estamos diante do Senhor. É simplesmente a forma como nos entregamos ao Senhor, para o culto ao Senhor. Vocês lembram, por exemplo, do texto de Jesus Cristo tratando ali com a mulher samaritana, e a ele é colocado o dilema: onde é o lugar de adoração? É em Jerusalém ou em Gerizim? É em Samaria ou em Jerusalém? Qual é o monte certo? Qual é o local de adoração? Qual é o local de prostração? Jesus disse: mulher, compreendestes de uma forma equivocada, compreendestes de uma forma errada. Não é um lugar, é um estado. Não é um lugar, é uma forma. Não é um lugar, é a quem se vai adorar. Ele disse: a hora vem que os verdadeiros, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, aqueles dois homens entraram no mesmo lugar, o fariseu e o publicano. Mas a resposta não estava simplesmente dentro daquele lugar. A resposta não estava no templo judaico que eles frequentavam naquele momento. Não, de forma nenhuma. A resposta está em quem cultuamos, a quem apresentamos o nosso culto. A religiosidade, por vezes, ela simplesmente nos afasta de Deus, porque a religiosidade simplesmente apresenta um padrão, e um padrão que muitas vezes ele não se encaixa naquilo que Deus quer para nós como forma de culto. Um padrão que muitas vezes nos oprime, um padrão que muitas vezes nos distancia de Deus, um padrão que simplesmente vem e dita regras que muitas vezes não foram ditas pelo Senhor. A espiritualidade é diferente. Vocês lembram do que Jesus Cristo disse a Nicodemos, por exemplo, capítulo 3 de João? O que é nascido do Espírito não sabemos de onde vem nem para onde vai. O que é nascido do Espírito simplesmente, ele não está limitado a organogramas, a cronogramas, a organização. Com todo respeito, embora haja uma necessidade civil, não é? Há estatutos. A espiritualidade vai além disso. A espiritualidade ela diz respeito à alma. Ela diz respeito à entrega. Ela diz respeito à intimidade com o Senhor. Ela diz respeito simplesmente à proximidade. Ela diz respeito simplesmente à confissão de pecados. Ela diz respeito ao perdão de pecados. Ela diz respeito à mudança de vida. Ela diz respeito a tratamento. Ela diz respeito a respeitar ao próximo, as suas opiniões, os seus pontos de vista. Espiritualidade, ela é íntima. Religiosidade não, ela é exterior. Religiosidade, ela quer nos mostrar aos homens, ela simplesmente quer mostrar o nosso templo, a grandiosidade do templo. Jesus chegou e disse: vede esse templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus Cristo simplesmente lançou por terra a religiosidade daqueles homens, dentro daquele contexto. A espiritualidade não. Ele diz: o templo sois vós, vós sois simplesmente a casa do Espírito Santo. Irmãos, que possamos ter essa consciência. O religioso busca ser um padrão dentre os homens, daí o fariseu usou que expressão, meus irmãos? Não sou como os demais. Veja o texto. Verso de número 11, o fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. O fariseu simplesmente olhou e disse: olha, eu não sou como os demais. A religiosidade diz isso. Eu não sou como eles lá fora. Eu não sou como uma mulher prostituta. Eu não sou como um bebarrão. Eu não sou... Não, mas a espiritualidade é diferente. Nós vamos tratar da espiritualidade. Mas olha o que a religiosidade diz. Eu não sou como os demais. Eu me acho melhor. Eu me acho superior. Eu me acho um padrão. E ele aponta, ele diz: olha,
ele aponta para o pecado alheio, homicídios, adultérios, mentiras, etc. Vigiemos, irmãos, e vejamos a nossa condição no reino dos céus. Nós não fomos, definitivamente, nós não fomos chamados para sermos religiosos. E somos chamados para sermos religiosos. Em que sentido? No sentido de que devemos praticar a boa religião. Tiago falou dessa boa religião, que era o quê? Atentar para os órfãos e as viúvas. Então o religioso tem essa característica. Ele simplesmente aponta para os homens e diz: olha, eu não sou como eles. Eu não sou como esses homens. Eu não sou como essas mulheres. Eu não sou como essas pessoas. Eu sou diferente. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Por sua vez, o religioso também aponta as suas virtudes. Mas o religioso apresenta ao Senhor suas obras. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. E aí, irmãos, eu deixo para algo bem específico para a nossa reflexão. Eu quero já lhes afirmar que, oxalá todos nós jejuássemos 2 vezes por semana e dessemos o dízimo de tudo aquilo que nós recebêssemos. E aí eu não vou tocar no mérito se você é ou não é dizimista, é você e Deus, certo? Mas são atitudes louváveis. Mas não são atitudes louváveis ao ponto de tocarmos trombeta. Eu sou melhor porque eu jejuo. Eu sou melhor porque simplesmente eu faço o quê? Eu dou o dízimo. Eu dou oferta. E aí estenda para outras virtudes. Eu dou esmola na rua, né? Eu trato bem as pessoas. Meus irmãos, que as nossas obras, as nossas boas obras, são frutos da salvação, elas sejam para a glória do Senhor. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo e você vai entender o que é espiritualidade. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Irmãos, continua aqui o dilema, e o Senhor Jesus Cristo, ele fala desse religioso que se apresenta como um homem que simplesmente tenta se justificar diante dos homens, e que não apenas isso, mas ele apresenta ali seu conjunto de boas obras. Olha, eu faço isso, eu jejum, olha, eu oro pelas pessoas, eu oro pelos doentes, eu vou ao hospital, eu vou... Meu irmão, nós não precisamos tocar trombeta, nós não precisamos simplesmente proclamar aquilo de bom que fazemos. Enquanto cristãos, irmãos, nós temos essa obrigação. Enquanto cristãos, irmãos, nós temos que ser um padrão, mas não um padrão diante dos homens, mas um padrão diante de Deus. Vocês lembram da história do patriarca Jó? Quando ele chegou lá no céu, aliás, quando o diabo foi aos céus, dentre os anjos, e Deus olha para o diabo e diz: viste o meu servo Jó? Então, Jó era um padrão para Deus. E não um padrão, se apresentava como um padrão para os homens. Embora, na medida em que nós simplesmente possamos praticar boas obras, dar um bom testemunho, isso servirá de padrão para os homens lá fora. Servirá, e eles verão o nosso bom testemunho, verão as nossas condutas diferentes, verão que somos diferentes, verão que temos Deus em nossas vidas. O texto continua. E agora se apresenta um segundo homem a Deus. Primeiro um fariseu, um homem religioso, um homem que quis simplesmente se justificar. Mas a nossa justiça, como foi cantado aqui essa noite, ela simplesmente, irmãos, não é fruto das nossas ações. Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo escrevendo naquela igreja, disse: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados por fé. Por uma fé sobrenatural. Por uma fé simplesmente que adentra os nossos corações. Não é fruto das nossas ações, não é fruto das nossas limitações, não é fruto das nossas boas obras, mas é um dom de Deus.
Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Rosalvo, então não vamos ter boas obras? Claro que vamos, mas não temos boas obras para nos salvarmos. Temos boas obras porque somos salvos. Porque somos salvos, porque tivemos um encontro com o Senhor um dia. Floresce do nosso interior um rio de águas vivas, e nós não nos cansaremos de praticar o bem. Nós não nos cansaremos de fazer o bem, de olhar para o órfão, de olhar para a viúva, de olhar para o cansado, de olhar para o moribundo, de olhar para aquele que está sem solução, de proclamar o santo evangelho, o evangelho que alcança nações, povos de todas as tribos, raças e nações. O santo evangelho. Cada um de nós que aqui estamos essa noite, que temos um ministério da reconciliação, de levar outros pecadores a Cristo, porque um dia, outrora, éramos nós também pecadores, estávamos nas trevas, mas Cristo, o próprio Cristo, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o que fizemos? Nada. Quem é transportado não faz nada. Nós somos simplesmente objeto do amor de Deus. Nós somos simplesmente objeto da misericórdia de Deus. Nós somos simplesmente objeto de um amor eterno. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou. E no conselho eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, simplesmente eles disseram: vamos lá e vamos resgatar. E o Pai teve o seu papel na salvação. O Filho teve o seu papel na salvação. E o Espírito Santo teve o seu papel na salvação. De maneira que a salvação ela é um ato unilateral, é Deus quem salva o pecador, é Deus quem resgata o pecador, é Deus simplesmente que redime o pecador das suas misérias, da sua condição de morte, da sua condição de pecaminosidade, porque o homem estava morto em delitos e pecados, e o morto ele não anda, o morto não fala, o morto não vê, o morto não sente. Mas Cristo ele vem e resgata, ele arranca e traz das mais densas trevas esse pecador. Isso é o evangelho, meus amados irmãos. Isso é o santo evangelho. O evangelho que enche a nossa alma de esperança. Porque outrora estávamos perdidos, mas agora já podemos ver a porta dos céus aberta. Podemos sentir que o dia vem se achegando. Cristo vem se aproximando e vai resgatar a sua igreja. Vem buscar o seu povo amado, os seus eleitos, para a glória do seu santo e excelso nome. Meus amados irmãos, e agora começa Cristo a falar sobre um publicano, irmãos, que não encontrava em si uma resposta. Publicano que não via em si a resposta. Ele batia no peito, simplesmente isso aponta a ideia da individualidade. Enquanto o fariseu, ele mostrava as suas obras para os homens, o publicano batia no peito e dizia: eu sou um mísero pecador, eu estou afastado de Deus. Ele não ousava olhar para o alto, ele se pôs distante. Ele não apontou para ninguém. Ele simplesmente viu a miséria do seu pecado. Ele simplesmente viu a sua condição pecaminosa. Ele simplesmente viu a sua limitação e que ele não tinha forças para se salvar. Mas eu entendo que Deus ele já tinha tratado ou estava tratando com aquele publicano, de maneira que ele reconheceu a sua condição pecaminosa e disse: Senhor, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Ele pediu misericórdia. Ele pediu: Deus, que os céus venham a mim. Deus, olha para a minha condição. Eu queria que você essa noite refletisse acerca disso. Como é que está a sua vida espiritual? Não quero dizer a sua vida religiosa. A sua vida religiosa está boa. Pelo menos no templo eu estou vendo que você está. Então assim, você está no templo, talvez você siga algumas regras, talvez você se apresente ou apresente-se para as pessoas como sendo um religioso, como sendo um membro da igreja congregacional central, ou se você é visitante de uma outra igreja, membro da sua igreja. Talvez você se apresente lá fora como uma pessoa que tem uma certa espiritualidade. Mas como está a sua vida espiritual? Eu falo da sua espiritualidade, não da sua religiosidade.
A religiosidade talvez esteja boa, mas é a sua espiritualidade. E aí eu não falo também de jejuar 2 vezes por semana, nem simplesmente dar o dízimo. Ora, como eu disse lá no nosso introito, seja algo louvável, tanto jejuar, quanto dar o dízimo, quanto orar, quanto fazer o bem, quanto dar as esmolas. Tudo isso é algo muito bom. Nós podemos e devemos fazer essas boas obras, ou estes meios simplesmente como nos é a oração, o jejum, meios de disciplina espiritual. Então, irmãos, a ideia, o momento é reflitamos. Estamos acabando aí o mês de novembro, iniciando o mês de dezembro, acabando o ano. Eu não sei se alguém aqui perdeu algum ente querido esse ano. Eu não sei se alguém aqui foi contaminado pelo Covid. E Deus, por graça e misericórdia, o curou. Não tem cura, né? É graça. É a graça de Deus que cura ali. Certo? E Deus leva também. Deus levou uns e permitiu que outros continuassem em nosso meio. Então, irmãos, eu não sei como é que está a sua vida espiritual. Eu não sei como é que estão as suas reflexões diante de todo o quadro que passamos. Né? E a gente milita, e a gente vê, tem a ideia da esquerda, tem a ideia política, a ideia da direita, tem a ideia da política global. A gente olha muitas vezes para... Alguns olham para Israel e dizem que Israel é o relógio do mundo. Outros já olham para os Estados Unidos como uma grande potência. E que eu até vi uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse que todo ser humano deveria votar nas eleições dos Estados Unidos. Porque, assim, os Estados Unidos eles interferem diretamente nas relações internacionais de todo o planeta. Interessantíssima essa frase. Eu vi um comentarista político outra hora falando. Então, assim, e muitas vezes nos vem diante de todo esse contexto uma ansiedade sem fim. Nós ficamos pensando, rapaz, como será 2020? Será que vai haver consciência cristã? Estou doido para ir para o Parque do Povo, para aquelas eleições e tal, etc. Meu Deus, como é que será 2021? Será que eu já vou estar na faculdade? Será que vai ter ano disso? Vai ter escola normal? Vai ter... Vejo que tem vários jovens aqui, vai ter aula normal, é muito ruim estar na frente do computador o dia todo, tal, etc. Então, assim, são muitos dilemas, são muitos questionamentos. E, por vezes, todos esses questionamentos que nos rodeiam na nossa vida social, eles afetam a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual vai dizer simplesmente como é que estamos diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Cristo, ele chegou para aquele homem e disse, olha, esse, se tratando do publicano, desceu justificado, e não aquele. Digo vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus humilha os exaltados que se exaltam. Interessante isso. E exalta os humilhados que se humilham. Olhemos para dentro de cada um de nós e vejamos a nossa fragilidade. Eu queria que você parasse e pensasse, quem é você? Você está pensando que você é forte? Eu sou forte, nós somos fortes. Quem somos nós? Quais são as vaidades que nos rodeiam ao ponto de pensarmos que somos alguma coisa? Meus irmãos, tudo é graça e misericórdia. Estamos em pé, estamos sustentados aqui por graça e misericórdia. Vivemos em um período de pandemia e onde estiverem aqueles que se arrogavam os donos da cura. Irmãos, eram tantos ministérios, principalmente, irmãos, me perdoem, os irmãos, muitas vezes, os ministérios neopentecostais, que apontavam ali e diziam, nós temos a cura, nós temos a restauração. E diante desse contexto de pandemia, ficou claro, irmãos, que ninguém é detentor de poder algum. Sabe por quê? Porque Cristo, após ser ressuscitado, porque Cristo, após realizar a sua obra na cruz, chegou para os apóstolos em uma daquelas ocasiões e disse, olha, todo o poder me é dado nos céus e na terra. E se todo o poder foi dado a Cristo nos céus e na terra, não sobrou poder mais para ninguém. Não sobrou. Não, mas e o diabo? O diabo é o diabo. O diabo não tem poder. O diabo tem uma condição e ele tem uma certa, digamos assim, uma medida que ele usa, uma medida de poder que ele usa dentro dos planos de Deus. Ele não pode fazer nada, definitivamente. Aqueles que estão em Cristo, o diabo não pode fazer nada sem autorização de Deus.
ele não pode dar um passo, ele não pode tocar em um cabelo, ele não pode desviar nada do rumo. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um conselho eterno. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um decreto eterno. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um Deus soberano. Sabe o que é soberania? Imagina o seu pai. Eu vou trazer aqui um exemplo até muito tosco, muito limitado. Imagina o seu pai e você com 5 anos de idade. Você depende quanto do seu pai ali? Com 5 anos de idade você já consegue fazer algumas coisas. E a nossa natureza humana, ela tenta ou quer nos dar um certo grau de autonomia em todas as fases de nossa vida. E a criança de 5 anos de idade ali, naturalmente, ela vai querer fazer alguma coisa só. Mas quando ela olha para a figura do pai, ela vê aquela pessoa que simplesmente tem um domínio sobre a sua vida. Um exemplo muito tosco. Então, irmãos, nós possamos resgatar, buscar a nossa espiritualidade. Lembrando-nos de que essa vida é efêmera, é passageira. Ela está se indo, irmãos. Está se indo. Ontem você tinha 15 anos, você tem 18 hoje, ou 20. Amanhã você tem 25, 30. Daqui a pouco você está com 60 anos, 70, 80. Você acha que vai viver quanto tempo aqui nessa terra? Lembre-se da eternidade. Lembre-se que essa vida é comparada à eternidade. Então, irmãos, devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, porque essa vida ela é muito passageira. Eu lembrei de uma figura que eu achei muito interessante, alguém falando sobre a eternidade, ele disse: imagine você que um pássaro, ele sai de um país, aliás, de um planeta para outro planeta e viaja alguns anos para chegar nesse outro planeta. E quando chegar nesse outro planeta, aquele pássaro, ele simplesmente pega com o seu bico um pouquinho de areia desse planeta. E pega esse pouquinho de areia desse planeta e leva para aquele outro planeta, retornando aquela viagem longa, longa, longa. E volta lá e põe aquele pouco de areia naquele outro país, naquele outro planeta. E ele faz isso muitas vezes, centenas e milhares de vezes. Irmãos, e quando ele conseguisse acabar com toda a terra de um planeta e levar para o outro, passariam-se 1/1000 de segundo da eternidade. Eu entendo que a sua mente finita, o seu entendimento finito, achou que era algo muito grandioso. Então a eternidade ainda é maior do que tudo isso. É um tempo sem fim. Eu quero louvar o Senhor porque Deus ele é bom. Ele nos deu uma oportunidade. Estamos aqui essa noite. Se você está aqui essa noite é porque você passou por muitas coisas esse ano. Se você está aqui essa noite é porque Deus quer tratar com a sua espiritualidade. Se estamos aqui essa noite, se Deus levanta grupos como o Eleve, Deus levanta pessoas como os pastores, se Deus levanta outros e outros grupos que estão aqui, que possivelmente tenham membros de outros grupos aqui, e você está aqui em nosso meio é porque Deus simplesmente se importa com a sua espiritualidade. Com a sua religiosidade nem tanto. Mas não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Não use da sua liberdade simplesmente para escandalizar. Não use da sua liberdade simplesmente para mostrar às pessoas que você pode fazer tudo o que você quer e ainda assim você é cristão. Não use. Mas use da sua liberdade para glorificar o nome do Senhor. Eu acho interessante que o pecador chega e ele diz: olha, toma aqui uma dose de uísque. Aí eu digo: eu não quero tomar uma dose de uísque não, muito obrigado, não quero não. Ele diz: mas você não pode? Eu digo: posso, mas eu não quero. É diferente de você. Você às vezes não quer, mas não tem como não tomar, porque ele é escravo da natureza pecaminosa dele. E ele vai tomar até se embriagar, até perder os sentidos. Então, meus irmãos, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Foi apenas uma reflexão. Que Deus, Ele nos alcance, que Deus busque a nossa face, que Deus, Ele venha de encontro a nós. Eu até, quando eu cheguei aqui, vi que tinha os recursos audiovisuais, não tinha preparado os slides nem nada, mas assim, em uma outra oportunidade, se porventura for convidado, vai ser um prazer preparar algum material para os irmãos, e estar com os irmãos, ser abençoado com os irmãos,
com louvor, como eu fui muito ricamente abençoado, que acrescentou a minha espiritualidade, não é? Então, irmãos, eu pediria algo muito simples, mas eu gostaria de fazer esse pedido aos irmãos. Cada irmão que está aqui essa noite, busque ajudar um ao outro, né? Eu sei que é uma igreja grande, eu sei que tem pessoas que estão chegando, mas assim, tente se entrosar, tente buscar amizade, busque ajuda. Você precisa de ajuda, nós precisamos de irmãos que estejam ao nosso lado. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, e eu quero passar a palavra ao dirigente